Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Erson, sou professor da disciplina de Introdução à Economia, sou formado em Economia, com mestrado pela Universidade Federal do Ceará, também sou economista aqui do Instituto Federal, do Piauí. Bem, nossa disciplina de Introdução à Economia vai constar de 45 horas, 3 aulas. Basicamente, nós iremos ver conceito de economia, definições básicas, um pouco de microeconomia e de macroeconomia. Qual a intenção da disciplina? É mostrar a vocês os objetivos da disciplina, é mostrar a vocês como a economia interage com outras disciplinas, mostrar quais os principais aspectos que a economia influencia no nosso dia a dia, o conceito de economia, seja a questão da escassez, de necessidades limitadas, alguns instrumentos analíticos da microeconomia, como é que você pode utilizar isso no seu dia a dia, compreender um pouco de oferta, de demanda, um pouco das variações de preços, até onde ela afeta o nosso dia a dia, um pouco da macroeconomia também. A gente vai ver alguns conceitos básicos que estão no nosso dia a dia: inflação, taxa de juros, produto interno bruto, mais conhecido como PIB. Então, basicamente é isso que a gente vai ver. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos procurar ver alguns conceitos básicos, partindo do conceito de economia, passando por setor de produção, agentes econômicos, fatores de produção, e um pouco falar também das estruturas de mercado, ou seja, como é que se dá a concorrência entre as empresas, relações entre as empresas na economia. Se vocês forem ao slide 3, vocês vão ter várias definições do que é economia. A economia é uma ciência social, basicamente, juntamente com sociologia, administração, e ela busca principalmente, numa definição bem simples, é a ciência que estuda a escassez de recursos. Numa definição um pouco mais detalhada, seria uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar os recursos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre os grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer necessidades humanas. Outro conceito importante seria o estudo pelo qual a sociedade administra os recursos escassos. Então, o que a gente pode tirar desse conceito de economia? Nós, seres humanos, temos necessidades limitadas, só que os recursos são escassos. Então, existe esse que a gente chama na economia de trade-off, entre necessidades ilimitadas, recursos escassos. Essa é a grande questão da economia, o problema básico da ciência econômica. Como você vai utilizar os recursos que estão disponíveis, que são escassos, seja água, seja petróleo, seja recursos naturais, e atender às necessidades ilimitadas dos consumidores, das empresas, ou seja, dos agentes econômicos em si. A partir disso, você tem alguns tipos de problemas econômicos, ou seja, o que produzir, como produzir e para quem produzir. Ou seja, a questão de o que produzir vai depender muito de como a sociedade vive, do grau de desenvolvimento da sociedade, se é uma sociedade mais desenvolvida, se é uma sociedade mais pobre. Como produzir vai depender bastante também do nível tecnológico de cada país, de cada região, e para quem produzir, ou seja, se vai ser uma produção mais voltada para a população mais carente, se vai ser uma produção voltada para serviços de infraestrutura, serviços básicos, ou seja, isso depende muito do grau de desenvolvimento de cada nação. Continuando o estudo, dentro da economia, para você começar a estudar a economia, é necessário algumas definições básicas. Se vocês forem ao slide 4, vocês vão ter a definição de agentes econômicos, ou seja, nós podemos utilizar ou estudar a economia se nós tivermos a definição desses agentes econômicos, ou seja, quem seriam esses agentes econômicos basicamente? Seriam as unidades familiares ou famílias
as empresas e o governo, que faz parte, né, da nossa vida. O que seriam esses agentes econômicos, então? Seriam todos os indivíduos, empresas e órgãos públicos que participam do mercado e possuem uma relação de troca entre si. Ou seja, as necessidades desses agentes econômicos, famílias, empresas e governo, é que vai decidir a forma de emprego, a destinação dos recursos escassos e a composição desses produtos. Seriam produtos mais básicos, produtos de alta tecnologia, ou seja, a demanda desses agentes econômicos, famílias, empresas e governo, é que vai determinar os problemas econômicos, ou seja, o que produzir, quanto produzir e para quem produzir. Então, as famílias seriam representadas por quem? Pelos trabalhadores, né, que fornecem seu fator de produção, que é qual? O trabalho. As empresas são os agentes econômicos para os quais convergem os recursos de produção disponíveis. Elas vão pegar o fator trabalho e os recursos naturais e transformar aquilo em bens e serviços para a sociedade. Já o governo, ele é um agente coletivo, né, que contrata diretamente trabalho da mão de obra e compra bens e serviços das empresas. O governo talvez seja o principal agente porque boa parte da economia depende da atuação governamental. Principalmente economias pouco menos desenvolvidas, ele tem um papel muito importante na contratação de mão de obra, na geração de emprego, porque ele contrata várias empresas em obras de construção, contrata vários servidores públicos, então o governo tem um papel importante. Mas também, por outro lado, o governo tem que arrecadar. Esse seria o lado, entre aspas, ruim, né, do governo. Como diz uma frase famosa, para que você tenha uma sociedade civilizada, é necessário que você cobre impostos. Então, o governo também tem esse papel. Ele não pode ter uma atuação muito forte em termos na economia, porque ele acaba prejudicando um pouco a questão do livre mercado, a necessidade da economia fluir de maneira mais natural. O conceito de agentes econômicos está no slide 5. Os agentes econômicos, para que possam interagir, cada um desses agentes tem fatores de produção. Ou seja, os fatores de produção que os agentes econômicos colocam no mercado são a base da atividade produtiva. Quais seriam esses principais, fatores de produção? Principalmente terra, os recursos naturais, o trabalho, que seria o fator de produção fornecido pelas famílias, o capital, seria o fator de produção utilizado pelas empresas, e tecnologia e a capacidade empresarial. São fatores, a tecnologia e a capacidade empresarial são fatores recentes, modernamente, devido ao desenvolvimento da economia. Com relação ao fator terra, ou seja, não é qualquer recurso natural que é um fator de produção. Ele necessita ser incorporado ao processo produtivo e transformado em um bem ou serviço final. Então, atentem para isso. Não é qualquer tipo de recurso natural que é um fator de produção propriamente dito. Ele tem que ter algum tipo de utilidade econômica para que possa ser inserido no processo produtivo e ser transformado ou num bem intermediário, ou seja, um bem que vai se transformar, vai ser utilizado na produção de um bem final, ou então, propriamente dito, um bem final. No caso do fator trabalho, a gente deve considerar o seguinte: são a população economicamente ativa que faz parte do trabalho. O que é essa população economicamente ativa? São as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, já estão trabalhando, ou aquelas que estão querendo se inserir no mercado de trabalho, ou seja, estão procurando emprego. Varia a idade de 15 a 60 anos, isso vai depender do grau de desenvolvimento de cada país. Em alguns países, onde a mão de obra é elevada, você tem uma população economicamente ativa de 10 a 60 anos, então isso depende muito. Um dos principais fatores. Essa população economicamente ativa, ela se divide entre os diferentes setores da economia, que a gente vai ver logo adiante. No Brasil, por exemplo, boa parte dessa população economicamente ativa está disposta
no setor terciário, que seria o setor de serviços, mais ou menos na faixa de 60%. Os outros 40% se dividem entre o setor industrial, que é o setor secundário, e o setor primário, que é o setor agrícola. No slide 6 e 7 vocês vão ter essas definições de fatores de produção. Com relação ao capital, a gente tem que entender o seguinte, não é capital financeiro propriamente dito. Seria o quê? Capital, que a gente entende aqui como fator de produção, seriam máquinas e equipamentos que são utilizados no processo produtivo. Principalmente capital, máquinas e equipamentos. Com relação à tecnologia, ou seja, são as técnicas utilizadas, né, no processo produtivo, ou seja, quanto mais eficiente a utilização das máquinas e equipamentos, a tendência é que você tenha um alto grau de tecnologia, ou seja, o conhecimento tecnológico que possibilita gerar uma eficiência maior na economia. Isso é importante porque o fator de tecnologia, por que ele hoje é considerado como fator de produção? Boa parte dos países hoje dão ênfase a esse fator de produção. Não basta você ter uma mão de obra, uma quantidade muito grande de mão de obra, ou uma quantidade muito grande de capital. Você tem que saber utilizar, né, esses fatores de produção, tanto terra como trabalho e capital, né, através da tecnologia. Para que você tenha isso, você tem que qualificar sua mão de obra, você tem que ter equipamentos mais eficientes para que possa produzir mais na mesma quantidade de tempo. É o que a gente chama de produtividade. Então a tecnologia, ela não basta você ter tecnologia, você tem que saber utilizar a tecnologia, ter o conhecimento tecnológico daquilo. Com relação à capacidade empresarial, que é um fator também de produção um pouco mais subjetivo, é simplesmente a capacidade dos empreendedores de desenvolver novos produtos, de gerar novas riquezas na economia. Essa capacidade empresarial ela é altamente influenciada pela naturalidade que ocorre as transações do mercado. Ou seja, se você tem uma economia onde o governo intervém muito, criando vários tipos de normas, de regulamentos que impedem a capacidade empresarial de se desenvolver, você vai ter um empreendedorismo um pouco reduzido. Por outro lado, se você tem uma economia onde as pessoas têm liberdade de negociar, têm liberdade de abrir e fechar as empresas, têm liberdade de negociar entre si, claro, tudo dentro do limite da lei, você tem um empreendedorismo muito forte, que facilita o desenvolvimento desse fator de produção, ou seja, as pessoas vão ter incentivo a produzir novos bens e serviços, a gerar novos tipos de produtos. Então, por isso, essa necessidade de ter uma capacidade empresarial, juntamente com tecnologia, para que o país possa ter um crescimento um pouco maior. No slide 8, nós falaremos um pouco dos fatores de produção. Não adianta nada você ter os fatores de produção, né, se eles estão ligados a determinados setores de produção da economia. Então, o setor de produção, quando combinados entre si, eles formam o que a gente chama na economia de sistema produtivo. Você tem, esse sistema produtivo ele é formado por diversas atividades empresariais, desde do setor primário até o setor terciário. Dentro da economia, do estudo da economia, nós temos basicamente três setores, que seriam o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, basicamente, é o quê? Produção de bens, e produtos agrícolas. Essa definição está no slide 8. O setor primário, basicamente, é o setor agrícola, produção de commodities, onde o Brasil é um líder mundial na produção de commodities. O que são essas commodities? São bens que têm pouco valor agregado a nível de produção. São produção de laranja, produção de café, produção do petróleo bruto, é o setor primário, o setor de produção de café. Já no setor secundário, seria onde se colocaria as indústrias de transformação, como eu citei, o setor petrolífero, o setor de mineração, os setores onde você vai produzir bens intermediários que serão utilizados na produção de bens e produtos finais. É o setor industrial propriamente dito, o setor secundário.
O setor terciário é aonde hoje boa parte das economias mundiais estão, tem o maior percentual de mão de obra ocupada. O Brasil não é diferente. Boa parte da mão de obra brasileira está no setor terciário, que é o setor de serviço, da prestação de serviço. O que diferencia um país desenvolvido, que tem um setor terciário forte, e um país um pouco mais subdesenvolvido, do que tem um setor terciário também forte, é a questão da qualificação da mão de obra. Então não adianta nada você ter boa parte da mão de obra empregada no setor terciário, se aquela mão de obra que é utilizada no setor terciário é uma mão de obra pouco qualificada. Então, por exemplo, países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, eles têm boa parte dos setores hoje são da mão de obra está no setor terciário. Mas por quê? A mão de obra lá é altamente qualificada, certo? O setor industrial perdeu espaço, as indústrias desse país procuram países onde a mão de obra é mais barata, porque a mão de obra deles ficou muito cara, é altamente qualificada, eles buscam países menos desenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata. Se pega no caso do Brasil, se tem que 60% em média está empregada no setor terciário, mas essa prestação de serviço é muito deficiente, né? Você tem boa parte do comércio varejista, né? Ou seja, são serviços de baixa qualidade, que agrega pouca tecnologia e de baixa eficiência. Então, por isso que é preocupante num país onde você tem uma boa parte da mão de obra empregada no setor terciário e o setor industrial está perdendo espaço, porque a indústria tem um papel importante, muito importante ainda no Brasil, né? Então, é necessário que ocorra a qualificação da mão de obra no setor terciário para que o país possa se desenvolver de maneira mais rápida. E aonde é que interagem, pessoal? Fatores de produção, setores de produção, agentes econômicos. Onde é que ocorrem essas transações? É o que a gente chama na economia de mercado. Se vocês forem ao slide 9, lá tem a definição do que é mercado. É o local onde os agentes econômicos realizam suas trocas ou buscam produtos ou serviços para satisfazer suas necessidades. Ou seja, é o local onde os agentes econômicos interagem entre si. Como é que se desenvolveu o mercado? Basicamente, surgiu através do escambo, né? As tribos nômades realizavam trocas entre si, trocavam produtos propriamente dito por outros, mas era uma coisa muito rústica, né? E à medida que foi se desenvolvendo a economia, foram surgindo novas maneiras. Algumas tribos passaram a ver que seus produtos tinham um valor maior de transação e passaram a exigir, né, algo mais. É a partir daí que surge o desenvolvimento da moeda, ou seja, o metalismo. Você passa a ter uma moeda papel, né, que seria utilizada nas trocas para a relação de mercados. A partir daí você tem hoje vários tipos de derivativos financeiros, ou seja, o mercado hoje ele é bem desenvolvido nessa parte de trocas. A moeda, para que ela possa ter validade, né, no mercado, é necessário que ele tenha algumas funções. Principalmente, a primeira, intermediária de troca, ou seja, ela é a base, né, da economia, ou seja, a moeda tem que ser a base intermediária de trocas, ter reserva de valor, ou seja, as pessoas têm que guardar um pouco a moeda, ou seja, ela tem que ter capacidade de reservar valor ao longo do tempo. Uma medida de valor, ou seja, quando você vai ao supermercado e vê o preço, né, de um bem ou serviço, você está vendo ali o que a gente chama na função da moeda de medida de valor, ou seja, unidade de conta. E pagamentos diferidos, que seriam a possibilidade de você fazer pagamentos com valor fixo ao longo do tempo, ou seja, as famosas prestações que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Dentro do mercado existem diferentes estruturas, né, que fazem com que o mercado seja mais concorrente, tenha mais concorrência, seja menos concorrente. O que é que são essas estruturas de mercado? Se a gente for no slide 11, essas estruturas são representadas principalmente como características básicas. Tem como características básicas número de agentes, fatores como comportamento, recursos disponíveis, produtos, controle sobre preços, concorrência e o ingresso de novas empresas.
Ou seja, são critérios que se definem na definição de uma estrutura de mercado. Basicamente, nós temos 4 estruturas de mercado que estudamos na economia: concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. No slide 12, né, a gente tem as características da concorrência perfeita. Quais sejam? Grande número de compradores e vendedores, um bem ou serviço homogêneo, ou seja, os bens e serviços, os produtos finais são iguais, as empresas não diferenciam o seu produto, os agentes atuam independentemente, ou seja, as empresas entram e saem do mercado livremente, sem nenhum tipo de custo, não existem barreiras à entrada, é proibido praticar preço acima do preço de mercado. Por que isso? Porque como os produtos são iguais, as empresas têm livre acesso à entrada e saída. Se alguma empresa colocar o preço acima da demais, ela vai perder todos os seus consumidores. E existe total transparência das informações entre consumidores e empresas. Resumindo, a concorrência perfeita, ela só existe a nível teórico. A nível prático, né, a nível real da economia, não existe nenhum tipo de mercado, ou de setor que enfrente uma concorrência perfeita. No slide 13, nós temos as características do monopólio. O monopólio é justamente o contrário da concorrência perfeita. Existe apenas um vendedor, o produto é único, ou seja, não existe substituto. É impossível, ou quase impossível, alguém entrar no mercado. A empresa detém todo o segmento e não possui preço, ou seja, a empresa aumenta ou diminui seu produto e as quantidades de acordo com a sua necessidade, ou seja, ela domina totalmente o mercado, então ela oferece o preço que ela acha que deve ser oferecido e oferta a quantidade que ela acha que deve ser. É óbvio que ela não pode colocar um preço abusivo, porque obviamente ela vai perder, né, uma boa parte dos seus consumidores e vai ter dificuldade de vender seu produto. Então, o monopólio ele existe em alguns setores. Dentro da economia, empresas que inovaram, né? Um exemplo que durou algum tempo foi a Microsoft, que ela teve durante um bom tempo o monopólio do Windows. Existem os monopólios naturais, que são a água, energia, que devido a grandes economias de escala são necessários. Então o monopólio, em alguns casos, ele existe na economia real. Bem, se vocês forem ao slide 14, nós temos a característica do oligopólio. O oligopólio, ele possui um pequeno número de empresas ou, por outro lado, um grande número de empresas concorrentes. Como é que funciona isso? Se a gente pegar, por exemplo, o setor bancário brasileiro, nós temos poucos bancos, onde a concorrência é muito forte. E já no caso do setor automobilístico, também um setor oligopolizado, você tem várias empresas concorrendo, mas apenas algumas empresas possuem uma grande fatia do mercado. Então essa é a diferença. Você pode ter poucas empresas concorrendo, ou então muitas empresas concorrendo, mas algumas com a grande fatia de mercado, onde dominam, influenciam diretamente no preço final ao consumidor. Outra característica importante é que existe uma grande diferenciação de produtos e serviços no setor oligopolístico. A concorrência é muito forte, como já falei, existe uma grande barreira, à entrada de novos concorrentes. Por que isso? Os produtos das empresas atuantes já estão estabelecidos, existe uma diferenciação, a questão da qualidade, a questão da durabilidade do produto, ou seja, uma série de características que fazem com que as empresas atuantes dificultem, a entrada de novos concorrentes. As empresas, em alguns casos, o que é ilegal, entram em acordo, ou seja, realizam o que a gente chama de cartel. Um grande exemplo que a gente tem aqui seriam os postos de combustíveis. As empresas realizam acordos para oferecer um preço acima, do que é do preço de mercado. Com isso, adquirem, têm lucros um pouco maiores, só que o cartel é ilegal, mas ocorre muito no setor oligopolístico esse conluio entre as empresas. Por último, a informação é aberta entre as empresas atuantes, ou seja, é uma forma de você evitar que novas empresas
entrem no mercado, ou seja, entre os concorrentes existe uma certa abertura de informações, mas para quem está fora do mercado, essas informações têm uma dificuldade muito grande de chegar às empresas que querem adentrar o mercado oligopolístico. No slide 14, no slide 15, desculpem, nós chegamos à característica da concorrência monopolística, que geralmente é o que mais existe no nosso dia a dia. Existe um elevado número de concorrentes, cada produto possui uma diferenciação própria, cria-se um mercado exclusivo para eles, existe uma substituição não perfeita, mas é possível, ou seja, os produtos são substituíveis entre si, mas como eu disse, como cada produto tem sua característica própria, não é uma substituição perfeita. O preço é definido pelo comprador, de acordo com a sua necessidade. Existe uma facilidade de ingresso dos concorrentes, ou seja, não existe tantas barreiras à entrada, e as informações são geralmente amplas. Um exemplo que eu sempre cito é o mercado de pasta de dente, ou seja, você tem várias marcas, tem vários concorrentes, cada uma tem um tipo de produto para determinados consumidores, ou seja, elas diferenciam o seu produto. O mercado de celulares também é um mercado de concorrência monopolística, você tem várias empresas, algumas, os produtos são diferenciados entre si, e quem determina muitas vezes o preço do que vai comprar é o consumidor. Se é um produto muito demandado, é óbvio que aquele produto vai ter um preço mais elevado do que os normais. Então é isso, pessoal. Essa primeira aula foi uma introdução aos conceitos da economia. Na apostila, vocês estudem a aula 1, 2, 3 e 4 e a aula 5, o item 5.1, que está lá toda essa parte do que foi ministrado na aula de hoje. Até a próxima aula.